O que é o sexo? Que pergunta tola! Todo mundo sabe o que é o sexo. Não? Todo mundo sabe como o sexo funciona, mas poucos parecem realmente saber o que o sexo é realmente. Tudo bem. Visto de uma perspectiva biológica básica, o sexo é o ato da procriação. Isso é importante e não deve ser esquecido. Com as pessoas, no entanto, o sexo vai além desta função biológica. É um ato de pessoas humanas. E devemos entender esta dimensão humana, pessoal do sexo, a fim de entender o que a sexualidade humana realmente é e o que ela significa. A fim de conseguir isso, vamos começar em outro lugar. Na verdade, vamos começar com a seguinte pergunta: quais são as diferentes maneiras de adquirir ou possuir alguma coisa? Bem, nós podemos comprar algo. Eu dou alguma coisa e, em troca, eu consigo alguma coisa. Assim, por exemplo, eu dou dinheiro e recebo um hambúrguer. Mas, isso é importante, eu só dou alguma coisa se eu conseguir alguma coisa em troca. É assim que a compra funciona. A propósito, comprar e permutar coisas é o mesmo. O dinheiro foi simplesmente inventado porque é mais prático transportar notas em sua carteira do que, digamos, um porco. Outra forma de adquirir algo é roubar. Essencialmente, roubar é tomar algo contra a vontade do outro. Não é uma maneira muito agradável, mas, infelizmente, algumas pessoas fazem isso. Quando eu roubo alguma coisa, então eu não me importo com a outra pessoa. O que importa é que eu tenha o que eu quero. A terceira maneira de adquirir algo é recebendo como um presente. Dar é diferente das outras duas formas, porque, com um presente, não se trata do que eu recebo em troca, mas é sobre o bem do outro. Essas três formas descrevem como chegamos a possuir coisas, como algo comprado, roubado ou como um presente. Todas as outras formas de adquirir algo são semelhantes e podem ser reduzidas para essas três formas básicas. Bom, vamos pegar essas três formas e relacioná-las com as relações humanas, com relações sexuais. O exemplo clássico de comprar algo em um relacionamento sexual é a prostituição. Sexo por dinheiro. Mas, na verdade, toda relação caminha nesse sentido se os parceiros estão principalmente preocupados com seus próprios benefícios. Trata-se de eu vou te dar alguma coisa, mas só se você me der alguma coisa. Tais relações geralmente acabam tão logo um dos parceiros sente que ele ou ela não está recebendo nada, ou não o suficiente, ou simplesmente não o que ele ou ela quer. Roubo em uma relação sexual é equivalente ao estupro. Eu tomo o que eu quero, contra a vontade do outro e em detrimento do outro. Enquanto o estupro é certamente o exemplo mais abominável de tal tipo de relação, de fato qualquer relação vai nessa direção, se pressão ou força são usados para fazer o outro submisso. Agora, o que acontece com o presente? Dar tem a ver com amor. Isso não é surpresa, pois já estabelecemos que amar significa querer o bem do outro, e não há nada nessa definição sobre o que você lucra dela. Você simplesmente dá. E no caso de um relacionamento, você não dá nada além de si mesmo. Esses três tipos descrevem as formas em que vivemos e experimentamos relacionamentos e sexualidade. Pode não ser sempre tão nítido. Às vezes, essas três formas estão presentes de alguma forma de relação, mas mesmo assim, esses são os três tipos básicos de relacionamentos. Agora, que tipo de relacionamento vai fazer uma pessoa verdadeiramente feliz? A resposta não é tão difícil. Os dois primeiros tipos de relações tratam a outra pessoa como um objeto que é utilizado. Trata-se do que eu quero.
o que me beneficia e agrada. No final, a outra pessoa realmente não importa para mim. Tratar os outros como objetos não é humano. E ser tratado como objeto definitivamente não nos faz feliz. Com o amor é diferente. Não é sobre mim, mas sobre a outra pessoa. Eu percebo o outro como uma pessoa em toda a sua dignidade. A outra pessoa não é um objeto que eu uso, mas um outro ego. É por isso que o amor apenas corresponde à natureza do homem. E só o amor pode fazê-lo feliz. O que isso significa para o sexo? Bem, o sexo deve ser uma expressão genuína da doação. Só então é verdadeiramente um ato humano de amor. O próximo episódio vai tentar explicar o que isso significa mais concretamente. O que o sexo é realmente? Tudo bem. Visto de uma perspectiva biológica básica, o sexo é o ato da procriação. Isso é importante e não deve ser esquecido. Com as pessoas, no entanto, o sexo vai além desta função biológica. É um ato de pessoas humanas. E devemos entender esta dimensão humana, pessoal do sexo, a fim de entender o que a sexualidade humana realmente é e o que ela significa. A fim de conseguir isso, vamos começar em outro lugar. Na verdade, vamos começar com a seguinte pergunta: quais são as diferentes maneiras de adquirir ou possuir alguma coisa? Bem, nós podemos comprar algo. Eu dou alguma coisa e, em troca, eu consigo alguma coisa. Assim, por exemplo, eu dou dinheiro e recebo um hambúrguer. Mas, isso é importante, eu só dou alguma coisa se eu conseguir alguma coisa em troca. É assim que a compra funciona. A propósito, comprar e permutar coisas é o mesmo. O dinheiro foi simplesmente inventado porque é mais prático transportar notas em sua carteira do que, digamos, um porco. Outra forma de adquirir algo é roubar. Essencialmente, roubar é tomar algo contra a vontade do outro. Não é uma maneira muito agradável, mas, infelizmente, algumas pessoas fazem isso. Quando eu roubo alguma coisa, então eu não me importo com a outra pessoa. O que importa é que eu tenha o que eu quero. A terceira maneira de adquirir algo é recebendo como um presente. Dar é diferente das outras duas formas, porque, com um presente, não se trata do que eu recebo em troca, mas é sobre o bem do outro. Essas três formas descrevem como chegamos a possuir coisas, como algo comprado, roubado ou como um presente. Todas as outras formas de adquirir algo são semelhantes e podem ser reduzidas para essas três formas básicas. Bom, vamos pegar essas três formas e relacioná-las com as relações humanas, com relações sexuais. O exemplo clássico de comprar algo em um relacionamento sexual é a prostituição. Sexo por dinheiro. Mas, na verdade, toda relação caminha nesse sentido se os parceiros estão principalmente preocupados com seus próprios benefícios. Trata-se de eu vou te dar alguma coisa, mas só se você me der alguma coisa. Tá por dinheiro. Mas, na verdade, toda relação caminha nesse sentido se os parceiros estão principalmente preocupados com seus próprios benefícios. Trata-se de eu vou te dar alguma coisa, mas só se você me der alguma coisa. Tais relações geralmente acabam tão logo um dos parceiros sente que ele ou ela não está recebendo nada, ou não o suficiente, ou simplesmente não o que ele ou ela quer. Roubo em uma relação sexual é equivalente ao estupro. Eu tomo o que eu quero, contra a vontade do outro e em detrimento do outro. Enquanto o estupro é certamente o exemplo mais abominável de tal tipo de relação, de fato qualquer relação vai nessa direção, se pressão ou força são usados para fazer o outro submisso. Agora,
O que acontece com o presente? Dar tem a ver com amor. Isso não é surpresa, pois já estabelecemos que amar significa querer o bem do outro, e não há nada nessa definição sobre o que você lucra dela. Você simplesmente dá. E no caso de um relacionamento, você não dá nada além de si mesmo. Esses três tipos descrevem as formas em que vivemos e experimentamos relacionamentos e sexualidade. Pode não ser sempre tão nítido. Às vezes, essas três formas estão presentes de alguma forma de relação, mas mesmo assim, esses são os três tipos básicos de relacionamentos. Agora, que tipo de relacionamento vai fazer uma pessoa verdadeiramente feliz? A resposta não é tão difícil. Os dois primeiros tipos de relações tratam a outra pessoa como um objeto que é utilizado. Trata-se do que eu quero, o que me beneficia e agrada. No final, a outra pessoa realmente não importa para mim. Tratar os outros como objetos não é humano. E ser tratado como objeto definitivamente não nos faz feliz. Com o amor é diferente. Não é sobre mim, mas sobre a outra pessoa. Eu percebo o outro como uma pessoa em toda a sua dignidade. A outra pessoa não é um objeto que eu uso, mas um outro ego. É por isso que o amor apenas corresponde à natureza do homem. E só o amor pode fazê-lo feliz. O que isso significa para o sexo? Bem, o sexo deve ser uma expressão genuína da doação. Só então é verdadeiramente um ato humano de amor. O próximo episódio vai tentar explicar o que isso significa mais concretamente.